Mano, o Eldião entendeu tudo errado, era pra ele meter a adaga na Quinella e não a piroca. É sério, se esse episódio de Sword Art Online tivesse durado mais uns 5 minutos, tinha virado hentai. Bom, pelo menos agora a gente entendeu o que a Quinella fez pra seduzir os caras e transformá-los em cavaleiros da integridade. Eu só fico me perguntando quais táticas ela utilizou com a Alice e com a Fanatio. Será que rolou um Yurizinho oculto aí em Sword Art Online também? A resposta para essa dúvida e tantas outras você descobrirá aqui, logo depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, eu queria dar um recado muito legal para você que sempre quis aprender a desenhar ou que já desenha, mas sempre quis melhorar a sua técnica, melhorar o seu traço. Eu tô falando do Método Fanart, que é um curso de desenho online que você pode fazer a hora que você quiser, no tempo que você quiser e por onde muitas pessoas já passaram e aprenderam a fazer desenhos incríveis como esse que você tá vendo com a maravilhosa professora Mayara Rodrigues. Com esse curso, você com certeza vai aprender as principais técnicas de desenho e vai sair desenhando como um verdadeiro mangaka. Vai poder criar os seus personagens, trabalhar como desenhista, como ilustrador, investindo em uma coisa que eu tenho certeza que você ama muito. Então não perca tempo, vai logo conferir os links na descrição do vídeo e participe do Método Fanart. E agora que eu já dei esse recado muito importante, quero só pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e é isso, vamos logo pro vídeo. Então tivemos um episódio mais caliente em Sword Art Online, mas antes de falar sobre isso, talvez você ainda esteja se perguntando por que não teve análise de Sword Art Online na semana passada. Na verdade, a razão é bem óbvia, né? Nós tivemos aí o episódio 18.5, que foi uma recapitulação. Mas eu queria comentar brevemente essa recapitulação porque ela veio num momento muito apropriado. Geralmente eu não gosto desses episódios aí que só relembram o que aconteceu na temporada, mas pelo menos Sword Art Online soube fazer isso de um jeito legal, porque foi bem na hora que o Kirito estava contando a história pra Alice, então esse episódio funcionou quase como se fosse isso, como se fosse ele contando. É claro que depois acabou ficando um pouco errado, porque no episódio 19 agora, ele contou mais uma vez. Então, podemos dizer que houve uma pequena incoerência aí, mas, cara, foi um jeito criativo que eles encontraram de fazer essa recapitulação, e ela também veio em bom momento, provavelmente para dar mais tempo na produção dos episódios finais, onde a gente deve ter algumas batalhas épicas, e também para a temporada fechar no número de 24 episódios, né, porque se fossem seguir todas as semanas até o fim da season, fecharia com 25 e não eram os planos que eles tinham ali para produção, então eu consigo entender por que fizeram isso. Então, comentada a recapitulação, vamos falar do episódio que realmente importa, que é o 19. E a gente começa justamente com o Kirito e a Alice trocando uma ideia, o Kirito vai contando aí sobre o passado da garota e vendo se ela acredita em tudo que ele tá contando pra ela. Eu ainda tinha algumas dúvidas de que direcionamento essa conversa tomaria, se eles realmente já entrariam em um consenso ou se teria ainda um embate final entre os dois ali do lado de fora do prédio, de repente seria um ambiente bem interessante, né? Provavelmente renderia uma boa batalha, mas não foi necessário porque o nosso protagonista conseguiu utilizar de forma efetiva o seu discurso no jutsu e convenceu a Alice de que ele estava contando a verdade, de que ela estava sendo controlada. Pra ser sincero, não é nem tão difícil, porque, cara, ele tinha tantas informações sobre a Alice e ele já tinha convencido os outros cavaleiros da integridade, então ela deveria ser ainda mais fácil. E tem o agravante de que a Quinella utiliza meios escusos para controlar os seus cavaleiros, só que deixa muitas pontas soltas, muitas brechas, alguns fragmentos de lembrança. A Alice fala que ela ainda lembrava do nome da sua irmãzinha Selka, então aquilo foi um ponto muito relevante para fazer ela acreditar no que o Kirito estava falando. Eu acho que foi bem mais crível e realista resolver as coisas dessa forma, porque os dois personagens já mostraram que são bem inteligentes, então, cara, seria até um pouco estranho se a Alice não acreditasse no que o Kirito estava falando, se ela realmente se negasse a enxergar a verdade, só para que pudesse ter ainda mais uma luta ali entre os dois. Então acho legal que tenha sido dessa forma, e esse diálogo nos trouxe ainda uma outra informação muito importante, que foi o plano do Kirito para depois, né? Depois dessa saga aí dos andares do prédio que eles têm que encontrar e derrotar a Pontífice, vão precisar lidar com o território negro que fica ao redor também. E ao longo desse diálogo a gente pôde entender que o Kirito planeja montar um exército, porque não vai mais ter a Pontífice para atrapalhar, né? Hoje
Hoje em dia ela não permite que isso aconteça, porque como o próprio Kirito fala, ela teme um exército tão grande que ela não vai conseguir controlar tão bem, né, como ela faz com os Cavaleiros da Integridade, que ela controla as memórias e cria toda uma história falsa ali de vida pra eles. Por isso, inclusive, faz sentido que o número de Cavaleiros da Integridade seja tão reduzido, e até pelo que a gente vê mais à frente, que não é tão simples assim pra Quinella entrar na mente das pessoas e manipular suas memórias, mas já vamos falar sobre isso. Então, Kirito deixa claro que ele planeja derrubar a Pontífice e depois construir um exército, treinar eles ali por um ano mais ou menos, pra que, enfim, a humanidade possa enfrentar e vencer o Território Negro. Certamente essa vai ser a trama da próxima temporada, né, da próxima sequência de 24 episódios, e esse exército provavelmente será liderado pelos Cavaleiros da Integridade, afinal de contas, nenhum deles morreu até agora e todos eles meio que já foram convertidos. E como se tudo isso já não fosse muita informação, nós tivemos também o selo no olho direito da Alice, o que deixou ainda mais fácil para que ela acreditasse no Kirito, né? Afinal de contas, alguém que coloca um negócio desse no olho dela não pode estar no lado do bem. Apesar de que o Kirito também explica que ele acredita que não foi a Quinella que colocou esse selo no olho dela, e sim um dos programadores do jogo, né? Mas ele chamou de deuses, afinal de contas, ele não ia simplesmente falar pra Alice que no momento ela não passa de um programa de computador. E aí teve toda uma cena bem bonitinha, até rolou um shipping ali, né? Porque enquanto ela reuniu forças pra conseguir lutar contra aquele bloqueio, ela pediu pro Kirito abraçar ela, né? Segurar ela, e então ela se voltou contra a igreja até que o seu olho explodisse, assim como aconteceu com Eugeo, numa cena não tão forte, né? Porque a gente já sabe o que acontece, então nem tinha por que ser tão explícito quanto foi da primeira vez. Assim, antes de ir pra outra cena, tem mais um detalhe interessante dessa conversa, né? Porque o Kirito também deixou claro pra Alice que quando ela recuperar suas memórias, ela vai deixar de ser essa Alice Cavaleiro da Integridade, né? Ela vai ficar com a sua família, com a sua irmã, com o seu pai, na sua aldeia, só que aparentemente ela vai perder as memórias que ela tem agora, ela vai ser outra pessoa, como se na verdade essa Alice fosse uma intrusa no corpo de outro alguém. Inclusive ela fala, né, que ela tá usando o corpo de outra pessoa, que ela roubou esse corpo e ela precisa devolver. Isso é um pouco curioso porque teoricamente, se ela esquecesse de tudo que ela viveu nesses últimos 6 anos, ela se tornaria uma Alice criança no corpo de uma Alice adulta ou adolescente, porque, cara, ela perdeu 6 anos de vida, praticamente. Então, pra mim, faria mais sentido ela recuperar as memórias antigas, mas preservar também as memórias de quando ela foi Cavaleira da Integridade, porque assim não teria toda essa maturidade que ela obteve jogada no lixo também. Mas ainda é bem cedo pra saber o que exatamente vai acontecer quando ela recuperar as memórias. O interessante é que ela pediu, né, caso ela perca todas essas memórias, ela já pediu para antes de voltar a ser a Alice antiga, que ela possa visitar a aldeia, conhecer a Selka e o pai dela. Achei tudo isso bem legal, muito bonitinho também, e indica que talvez até o fim da temporada a gente fique com essa Alice aí, né? E só depois, só lá no final, que ela volte a ser quem ela era no começo. Agora sim, nós saímos desse núcleo para ir até o núcleo do Kirito pós 1 milhão de inscritos, que estava completamente perturbado e tendo uns sonhos estranhos com a Quinella, e também sonhando que ele tinha matado o pai e os irmãos dele, e depois a gente entende as motivações por trás disso e como o Eugeo, na verdade, é muito complexado e ele tem muitos traumas de infância, porque aparentemente ele tinha um ciúme absurdo do pai e dos irmãos, porque ele via como se todos estivessem competindo pelo amor da mãe dele, e aí a gente descobre que o Eugeo, na verdade, é um cara muito carente, que ele quer ter o amor de uma pessoa todo pra ele. Ele fala, não, minha mãe amava só a mim, e depois também tem a ligação com aquela ruivinha que era aprendiz dele, e a gente entende mais ainda o drama e o terror psicológico que ele viveu naquele momento em que ele viu aquela pessoa que até então amava só ele sendo maculada por outra pessoa, como se tudo aquilo já não tivesse sido horrível o suficiente por si só. Ainda teve esse agravante traumático na história do Eugeo, e ainda teve todo um lance com a história da Alice com o Kirito, né? Rolou uma talaricagem por ali, e o Eugeo se lembrou que na infância eles estiveram os três juntos, porque ele já tinha esquecido disso, afinal o Kirito tinha deslogado e voltou só muito tempo depois, quando já era bem mais velho. Eu só achei meio bizarro que foi tudo meio jogado. Até então, pelo menos que eu me lembre, não tinham feito nenhuma menção a esses traumas do Eugeo, né? Eu não sei como é que é na light novel, no mangá, se também é só nesse momento que essa informação é passada pro público, mas se for, eu acho que é um pequeno vacilo do autor, porque seria melhor ter construído esse background com mais tempo, e não parecer que simplesmente todas essas informações são jogadas na nossa cara do nada. De repente a gente descobre que, pô, o Eugeo é cheio de traumas e um cara completamente carente, com um relacionamento muito esquisito com o pai e os irmãos dele. Mas ainda assim, mesmo achando que deveria ter um background anterior, se teve, eu não me lembro, e se não teve, eu acho que deveria ter tido, mas de qualquer forma, ao menos esse episódio trabalhou
trabalhou muito bem tudo isso, conseguiu transmitir essa confusão do personagem e a fragilidade emocional que acabou acometendo ele enquanto a Quinella manipulava o cara. E esse é um ponto muito interessante, porque a gente também descobriu que a Quinella não consegue simplesmente entrar na mente dos outros, roubar, manipular suas memórias, como bem entende, como se ela de fato fosse uma hacker, né? Que consegue se infiltrar ali no sistema sem nem pedir autorização. Não, ela precisa que a pessoa desative algum nível de segurança para que assim ela consiga fazer todo o seu trabalho, o que significa que não é tão simples criar Cavaleiros da Integridade. Ela precisa usar todo o seu poder de persuasão e de sedução também para conseguir fazer com que eles voluntariamente desativem ali as suas defesas. Provavelmente é por isso que a gente tem um número tão reduzido de cavaleiros, como eu tinha dito anteriormente, então chegamos aqui no link. Não dá para saber exatamente o que ela fez antes daquele momento ali em que ela está com o Eugeo manipulando ele para fazer com que ele desative a sua defesa. Talvez foi ela que, através de artes sagradas, fez com que ele tivesse aquele sonho maluco, talvez ela tenha lido um pouco da mente dele para saber as fraquezas e estudar os seus pontos vulneráveis para fazer com que ele cedesse, mas de qualquer forma a informação mais relevante é que ela precisa da autorização da pessoa para conseguir entrar no sistema, o que faz todo sentido, porque senão seria terrivelmente roubado, né? Não teria nem por que ter luta dela com o Kirito, era só ela entrar nas memórias dele, controlar ele e pronto. Mas ela não pode simplesmente fazer isso por vontade própria, mesmo assim o Eugeo caiu nas técnicas de sedução da Quinella. E aqui fica a minha pergunta pra você: quem mais que estava assistindo o episódio aí também caiu nas técnicas dela? Quem mais aí já tava louquinho pra entregar o seu amor pra ela? Não posso negar que é uma vilã bem atraente. E o Eugeo não resistiu, acabou caindo em tentação e ficou bem claro que ele vai virar um Cavaleiro da Integridade, né? Provavelmente a gente vai ter aí um grande duelo entre Eugeo e Kirito. Será que essa vai ser a última luta da temporada? Ou ela vai ser a penúltima? Será que a Quinella vai ficar ainda como a vilã da próxima temporada? Ou ela já vai ser derrotada agora? Muitas dúvidas nessa reta final de Sword Art Online. Eu acho que vão ter essas duas lutas ainda, Eugeo contra Kirito, e depois eles vão enfrentar a Quinella. Cara, pelo jeito esses últimos episódios vão ser incríveis, eu não vejo a hora de assistir. Mas e vocês, o que é que estão achando? Deixa o feedback aí embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar o like também antes de ir embora, de compartilhar o vídeo com seus amigos, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de fazer o curso de desenho também. Se você tem o sonho aí de se tornar um grande desenhista, siga essa dica. E é isso, no mais, muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Eu vou gritar que amo você. Se a voz não aparecer, me deixa ao menos ver.